Boa noite. Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre violência contra as crianças. Converso hoje com o delegado de polícia Augusto Cavalheiro Neto e a conselheira tutelar Rejane Junqueira. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Recentemente o Congresso Nacional aprovou a Lei da Palmada, que depende ainda, neste momento, da aprovação da presidente da República, Dilma, para que entre em vigor. A rigor, resumidamente, a lei diz que toda criança e todo adolescente tem o direito de ser educado sem o uso de castigos físicos ou tratamento cruel ou degradante. Por isso, o nosso tema de hoje está em debate no país, essa nova lei que está sendo aplicada, e daí a importância, Rejane, da gente esclarecer ao nosso público quais os tipos de violências que as nossas crianças mais sofrem. Assim, essa lei, falta agora a assinatura ainda da presidente, mas para nós do Conselho Tutelar, nós podemos dizer que não mudou nada, porque a lei de cuidados e não agredir criança já vem desde a nossa Constituinte, foi abordada há 20 e poucos anos agora, 23 anos que temos o ECA, então o ECA ampliou mais um pouco os cuidados que devemos ter. Então nós do Conselho Tutelar, a gente já, todo o tempo, a gente já cuida, tem um olhar bem diferenciado para essa questão de agressão à criança e adolescente. Então, a lei em si, a mudança da lei e a presidente assinar essa lei vai ser uma coisa legal, mas nós já, a prevenção e tudo que acontece com criança e adolescente, a gente está atento e nós já agimos nisso, nesse sentido. A rigor, na prática, não vai mudar nada para nós. Você referiu ECA e eu vou dizer ao nosso público que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já, em última análise, já prevê exatamente essas situações que podem ocorrer. Eu até vou pedir licença, Gerson, eu vou ler até o artigo do ECA, o artigo 5 do ECA, que diz, e ele é bem sucinto em relação a isso: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. E ainda complementando, nós temos o artigo 18 do mesmo estatuto, que é dever de todos velar pela dignidade da criança e adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, assim, o que nós temos é que romper com essa cultura que nós temos hoje, que a agressão é uma agressão física e pedagógica. Eu estou agredindo ele para ensinar, né? E a gente sabe que não é o melhor método disso. Assim, além dos estudos que estão sendo feitos, de relatos, né, de cursos que nós também, todas as pessoas que trabalham com criança estão sempre aprimorando, a gente vê que não existe a violência moderada. Violência é violência contra a criança, né? Um adulto com uma criança, eu não posso medir se foi uma violência moderada, média ou maior, né? É uma violência o adulto com a criança. Até porque a criança reproduz a educação que ela tem em casa. Se ela tem uma educação, se ela foi educada com violência, é muito provável que ela vai reproduzir na criação dos seus filhos no futuro, ou mesmo no seu convívio com os amigos, na escola e na vida adulta. Então, uma educação que absolutamente não é recomendada e que... por isso, Rejane, me parece que, em que pese não ter um efeito prático que se imagina que possa ter, a Lei da Palmada, pelo menos, está levantando o debate sobre o tema. Devemos evitar a simples palmada. O que dirá, então, em relação a outras formas de agressões? Que tipo de violência mais comum ocorre, pela sua experiência frente ao Conselho Tutelar de Lajeado, de muitos anos que eu sei,
Que tipo de violência mais sofrem as crianças no nosso meio? Todo direito violado é uma violência, né? A falta de escola é uma violência, a falta de creche é uma violência. E falando agora de violência física ou psicológica, são bem grandes as nossas aqui de Lajeado, infelizmente, né? Porque o adulto mostra nisso que ele se torna impotente devido a uma atitude que a criança toma, né? Às vezes a maioria das vezes, Gerson, a criança está apanhando e não sabe nem por qual motivo está apanhando, né? Então ela apanha, hoje um tapa hoje não resolveu, amanhã o pai ou a mãe vai dar um tapa maior, mais vezes, porque ele só coibiu a ação daquele momento com a palmada, né? Ele está fazendo uma coisa que para eles não era certo e ele deu um tapa, mas não explicou para a criança que não pode fazer. A criança vai fazer de novo, vai repetir, porque ela não sabe por que apanhou. E essa violência já vai passando. Assim, a gente tem estatísticas até bem modernas, agora bem atuais, que 87% começa a violência com um tapa. O tapa vai aumentando porque a criança não entendeu por que está sendo repreendida, né? Tem que sentar, o diálogo, conversar com a criança e explicar, fazer trocas de objetos. Quando aquele objeto não é permitido, nós temos que trocar com a criança. A educação também é troca. Então, tu troca, a criança está com um objeto de vidro, tu vai explicar que aquilo não é adequado à idade dela, o que pode causar, vamos trocar por um objeto, um outro brinquedo de plástico, que aquilo ali ela vai entender aquilo ali. Agora, dar uma palmada e a criança não entender, eu até quero te dizer assim, ó, que a gente está fazendo até um novo levantamento, nós no Conselho, pelo que a gente está hoje observando. Aqueles pais que vão no Conselho e dizem que as crianças que não conseguem mais com a vida deles, que já agrediram as crianças, já deram palmadas e outras coisas mais, hoje retornam ao Conselho e essas crianças já estão quase adolescentes ou adolescentes. E já estão batendo nos pais. Então já são adolescentes, eles já têm feito BO contra os filhos. E aí eles dizem assim, para nós, eu não entendo por que eu estou apanhando hoje nos meus filhos. É pelo mesmo motivo que o senhor bateu lá na infância e ele também não entendeu por que estava apanhando. Né? Então a gente tem que fazer essa relação para os pais entender que bater não resolve. Se lá ele tivesse conversado, hoje, quando o adolescente está com 12, 13, 14 anos, o diálogo também ia surtir efeito. Não surge porque ele apanhou sem entender e está batendo no pai e o pai também, nos pais, e os pais também não estão entendendo a real situação. Voltando à tua pergunta, porque quando toca de agressão e coisa, a gente sempre tem que fazer a contrarreferência. A violência maior realmente é a física, que vem até o Conselho, tem marcas, é feito o boletim de ocorrência, é feito o corpo de delito. Mas o que mais nos preocupa, e não só nós, como os estudiosos da situação, é a violência verbal. Essa não deixa marca aparência para nós. Psicológica. A psicológica. Quando a gente está conversando com os pais sobre a violência física, às vezes nesse momento eles se referem, eu já chamei ele disso, daquilo, né? Ou a criança chega e diz, às vezes a criança não se queixa da marca física, mas o meu pai me chamou disso que eu não sou. E isso é uma coisa que fica gravado na memória da criança. É difícil para os psicólogos da nossa rede trabalhar com essas crianças assim. Isso marca muito mais, às vezes, do que alguma coisa física, né? Só que é mais difícil de vir à tona isso, né? A não ser com encaminhamento para psicólogo. Me diz uma coisa, Regiane, veja, confirmou o que a gente estava conversando, que a violência gera a violência. Gera violência. A solução dos conflitos, e os conflitos ocorrem na sociedade e na família também, via violência, não é a melhor solução. Não. A solução dos conflitos hoje tem caminhos, como a gente vai ver adiante, quando falarmos sobre o trabalho no Conselho Tutelar. Eu tenho aqui uma estatística de, me parece, 2011, os tipos de violência com maior índice de atendimento notificado. Atendimento notificado é que, depois você até pode nos ajudar, Sim. São denúncias. São denúncias e os pais ou responsáveis maiores de 18 anos são notificados a comparecer no Conselho Tutelar
para a gente ver realmente o que aconteceu. Essa denúncia fazer encaminhamentos. Essa denúncia chega a vocês se os pais são os denunciados, chegam de que forma? Através de Nós temos o telefone vizinhos? de plantão, que depois eu vou repassar. Nós temos telefone normais durante o nosso expediente, né? Que o plantão é 24 horas. Chega através de escolas, de escola infantil, que hoje elas têm um olhar bem atento sobre a agressão infantil, né? Porque a criança pouco expressa às vezes, mas elas vejam pelas marcas que não são comuns de cair, de brincadeiras, né? Chegam através do Disque 100, que as pessoas ligam para Brasília, né? Dizem o que está acontecendo, ou que estão vendo, ou que supõem que está acontecendo. Essa denúncia volta para o município de origem, no nosso caso vem a Lajeado, vem para o Conselho Tutelar, Ministério Público e algumas vezes para a delegacia. Veja que interessante. Eu gosto muito de dados. A gente sabe que a estatística nunca reproduz, ou dificilmente vai reproduzir uma realidade. Não encontrei dados sobre o Brasil, mas eu tenho um dado, pelo menos, dos Estados Unidos, que é um país desenvolvido. Eu imaginava que fosse muito mais. Que de cada 20 agressões contra a criança, apenas umas chegam às autoridades públicas. Eu há pouco dizia que tem uma estatística do Brasil 2011 que fala sobre tipos de violência com maior índice de atendimento notificado, ou seja, que foram notificados os pais para comparecer em um dos órgãos públicos, enfim, que atende as crianças. Violência física, 40,5% dos casos. Violência sexual, 19,9%, praticamente 20% dos casos se refere à violência sexual. Violência moral ou psicológica, com 17%. Abandono, 15,8%. Outras, 4,9%. Tortura, 1,9%. Aqui, quanto ao sexo das vítimas, das crianças vítimas, é mais meninos ou meninas? Não tem isso. São iguais. Nessa situação de agressão física, não tem, assim, diferença. Não. Eu tenho aqui, nessa pesquisa nacional, aqui fala que, quanto ao sexo das vítimas, 60% foram do sexo feminino, contra 39,7% feminino. É uma estatística nacional que não se reflete aqui. Provavelmente na região Nordeste. Até pela exploração do trabalho infantil também é colocado como agressão, né? Então, talvez lá se manifeste mais isso. Mas a nossa aqui não chegaria... Quem mais agride? A situação é a seguinte. Se nós formos levar só em consideração a lei da palmada, eu poderia dizer que fosse a mãe, né? Mas não. Porque todas as violências contra a criança estão contidas nisso aí, né? Eu te falei no começo. Viola qualquer direito da criança. A agressão física da criança é todo o adulto que estiver ao lado dela que agride. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser cuidadores, pode ser companheiros, tanto da mãe como do pai, pode ser um adolescente maior, um adolescente com uma criança também é uma agressão, e o adolescente responde já por isso, né? Se ele agredir uma criança. São todos esses tipos. O agressor é o adulto. É o adulto que está com a criança. No próximo bloco, nós vamos aproveitar a presença do delegado Cavalheiro aqui. Vamos para um intervalo. Entre Linhas retorna em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Na edição de hoje estamos falando sobre violência contra a criança e o adolescente. Contamos com as presenças do delegado de polícia Cavalheiro Neto e da conselheira tutelar Rejane Junqueira. Delegado Cavalheiro, o senhor atua em que delegacia aqui em Lajeado? Bem, boa noite. Eu estou atualmente lotado como titular da Delegacia de Polícia e Pronto Atendimento. É a DPPA de Lajeado. A DPPA ela é responsável grosso modo, pelo plantão, pela situação de registro de ocorrência, elaboração dos flagrantes, e também nós temos um cartório
na delegacia responsável exclusivamente pelos termos circunstanciados e também pelo acolhimento dos vulneráveis, que isso é uma novidade que nós estamos lançando a partir desse mês de junho, para o recebimento de mulheres, crianças, idosos, todas aquelas pessoas que são vítimas de violência e que precisam de um atendimento especial da polícia. Seria aquela sala? Existe uma sala especial para atender as mulheres vítimas de agressão? Vão atender crianças também ou é uma outra dependência? Na verdade, essa sala específica para o acolhimento das mulheres, ela fica na Delegacia da Mulher. Da Mulher. Isso, é outro órgão, é no mesmo complexo, mas é outra delegacia. Então, é uma outra estrutura sendo montada. Exatamente. Por quê? Porque justamente as mulheres e as pessoas que possuem essas necessidades especiais, elas reclamavam muito de ter que registrar a ocorrência e ficarem expostas ali no balcão da delegacia e contar os seus problemas, os fatos que sofreram na frente de outras pessoas. E realmente era uma situação constrangedora, né? Então, a gente tem que cuidar. Muita gente procura a delegacia de polícia para registrar uma perda de documento, para registrar que seu carro foi furtado, mas também tem outros casos que nós precisamos dar o conforto e dar aquela situação para que a pessoa possa contar efetivamente aquele ato criminoso que ela sofreu, que muitas vezes é traumático. Principalmente nessa questão de violência contra a criança e contra a mulher, geralmente envolve um trauma na vida da pessoa. Então a gente criou uma sala separada, com uma policial plantonista preparada, que tem curso para atender esse tipo de situação, então justamente para poder acolher essas pessoas da melhor forma possível e vitimizá-las o mínimo possível. Essa sala já está implantada? Ela já está implantada na DPPA. Iniciou faz 1, 2 semanas, inclusive depois nós vamos fazer uma inauguração e dar o conhecimento da comunidade de Lajeado essa situação, mas então eu aproveito por uma questão de oportunidade e anuncio no programa em primeira mão. Que bom, por isso que eu estava insistindo e imaginava que fosse aquela, porque a gente fez um programa aqui, Violência contra a Mulher, e se falou dessa sala que tem uma cor... Sim, lilás. A lilás, que é um episódio que aconteceu nos Estados Unidos com mulheres. Enfim. Isso. Inclusive, então agora se avançou, agora tem uma especial, então, para esse atendimento das crianças. A sua DP, ela não é uma especializada para atendimento de crianças, mas qual é a relação, ou melhor, qual é o atendimento que presta a sua delegacia em relação às crianças? É verdade, ela não é ainda, e isso é um sonho antigo nosso. Lajeado já comportaria mais uma série de delegacias, não necessariamente uma DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que é, na verdade, a atuação, vamos dizer assim, interiorizada do DECA, do Departamento Estadual da Criança e Adolescente, que cuida especificamente dessa matéria. Algumas cidades, por exemplo, Santa Cruz já tem uma DPCA instalada, e outras cidades também possuem no interior. Lajeado já mereceria ter, só que a gente esbarra naquela questão da falta do efetivo, da falta da estrutura do Estado, no sentido de instalar daqui a pouco uma criança ou adolescente, uma DPCA, daqui a pouco instalar uma DEFREC, para investigar crimes mais graves como roubo entorpecente, capturas, como também a nossa vizinha Santa Cruz já existe. Então, tudo isso esbarra na questão orçamentária. Mas a DPPA, ela tem essa atribuição principalmente de ficar com os maus tratos contra crianças e adolescentes. Por quê? Porque a lei que estabelece o crime de maus tratos, que é o Código Penal de 1940, estabeleceu que o apenamento do crime de maus tratos é de menor potencial ofensivo, né? Complementado pela Lei do Juizado Especial Criminal, depois de 95, pena inferior a 2 anos, termo circunstanciado. Então, pela nossa divisão interna, fica conosco da DPPA. Os crimes graves contra criança e adolescente vão para a Delegacia de Polícia, cujo titular é o delegado Silvio Rups, e os crimes contra a criança e adolescente com conotação sexual, esses são encaminhados para a Delegacia da Mulher, independentemente do sexo da vítima. Pode, daqui a pouco mais, a vítima ser um menino que sofreu um abuso, mas é encaminhado para a Delegacia da Mulher e lá é feito o inquérito policial. Delegado, mais especificamente,
a sua competência se resume, pelo que eu entendi, a fatos de menor potencial agressivo à criança. É isso? Exatamente. Exemplificando, o que seria, digamos, que o seu dia a dia lá? Que é, vamos dizer assim, o carro-chefe de praticamente... a gente não tem uma estatística, mas a prática nos permite dizer que é mais de 50% das ocorrências, né? A conselheira Regiane me corrija se eu estiver enganado, mas é mais de 50% das ocorrências que chegam ou que aportam na delegacia em relação à criança, que é a ocorrência de maus tratos. Uma agressão física que gerou uma lesão leve. Isso. Aí que entra a questão da lei da palmada, né? Porque até então, o que existia, e nisso eu concordo com a conselheira Regiane quando ela diz que a lei da palmada não traz nenhuma alteração no cenário jurídico a princípio, né? Por quê? Porque a lei da palmada não inova, não criminaliza conduta nova, ela não aumenta ou diminui pena para determinado tipo de delito. Ela não traz nenhuma inovação no cenário jurídico. Ela só especifica o que é violência física, o que é violência psicológica contra a criança e adolescente, né? E aí entra a questão dos maus tratos. Por quê? Por isso que eu digo que ela não muda até um certo ponto. Porque os maus tratos sempre foi visto como o castigo, vamos dizer assim, até mesmo físico, que passou do limite. Sempre se colocou na autoridade dos pais, sempre aquilo estava implícito na autoridade do pai e da mãe, que hoje é o poder familiar, que o pessoal, o novo Código Civil assim denomina, era o antigo pátrio poder. Quando eu estudei pelo Código 16 era pátrio poder. Pátrio poder. Agora é poder familiar. Sempre se reservou os pais o direito de aplicar na educação dos filhos, vamos dizer assim, castigos leves. E isso os tribunais sempre, reiteradamente, repetiam. Então, para que se caracterizasse os maus tratos, teria que ser, daqui a pouco mais, um castigo um pouco mais pesado. Um espancamento, eu li agora recentemente um acórdão do Tribunal de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, um pai que agrediu o seu filho e causou a fratura do fêmur do filho. Isso aí caracterizaria, no mínimo, os maus tratos, talvez uma lesão corporal, né? Então, é uma questão que se discute. E aí que eu digo que a lei da palmada pode inovar, por quê? Porque a lei da palmada, eu digo, abriu as portas, ela abriu o caminho para que, no futuro, qualquer ato, seja leve, seja grave, de violência física ou psicológica contra os filhos, possa ser criminalizado. E aí a gente tem que discutir se isso é bom ou se é ruim. Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu acho que daqui a pouco mais, eu não sou absolutamente, pelo amor de Deus, por favor, né? Não sou a favor e sou totalmente contra a utilização de castigos físicos corporais na educação. Educação se faz com amor, com afeto, com respeito e com conversa e com paciência. É assim que eu acho que se educa uma criança, assim que eu fui educado e assim que eu espero educar os meus filhos quando eu os tiver. Agora, a perda da autoridade paterna é algo que me preocupa numa sociedade já tão sem limites. A gente vê os jovens aí completamente sem limite nenhum, não respeitando mais ninguém, fazendo atos tresloucados sem nenhuma forma de controle. E o meu medo só é que daqui a pouco mais essa lei seja um instrumento que possibilite, não agora, mas no futuro, afetar um pouco esse controle, essa autoridade dos pais sobre os filhos. E com relação a isso, eu sou contra, né? Então, é uma questão que tem que ser muito bem discutida, uma questão que tem que ser muito bem aprofundada. Por quê? Porque espancamento, violência, agressão, isso pela lei que nós tínhamos desde 1940, depois, em 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e com a Constituição de 88, que recepcionou essa parte do Código Penal, e depois com o ECA, nós já tínhamos os instrumentos para coibir. Então, essa lei, na verdade, eu sempre fico com a pulga atrás da orelha. Por que essa lei? O que será que tem por trás disso? Eu sempre fico com essa situação.
Então, basicamente, não alterando nada, o porquê de passar essa lei? Por uma questão só de colocar na consciência das pessoas a não utilização dos castigos. E isso eu sou favorável, completamente favorável. Agora, por outro lado, essa lei não pode ser utilizada como um instrumento, na minha concepção, de perda da autoridade dos pais na criação dos filhos. E também como uma ingerência do Estado na vida privada do cidadão. Isso é outra coisa que a gente tem que cuidar. Os filhos todos sendo educados da forma como o Estado quer. E aí é uma questão filosófica, na qual eu tenho o direito de, uma vez não violando os direitos e as garantias do meu filho, criá-lo da forma como eu bem entender. Né? Isso é uma concepção. A discussão é profunda. A discussão ela não realmente ela é profunda. Vamos aprofundar no próximo bloco. Entre Linhas retorna em seguida. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Entre Linhas. Hoje estamos debatendo o tema violência contra a criança e o adolescente. Contamos com as presenças do delegado de polícia Cavalheiro Neto e da conselheira tutelar Rejane Junqueira. Nós terminamos o bloco anterior num tema muito interessante, a questão dessa lei das palmadas. Delegado, eu estive lendo um artigo acadêmico que trata sobre a violência sobre as crianças e atribui muito a causa da violência também, porque havia uma cultura da violência nas famílias. Inclusive, há um grande pensador da Igreja Católica, Santo Agostinho, que defendia, com argumentos muito interessantes, até a violência física contra as crianças. Por exemplo, ele dizia que uma árvore que nasce torta, você pode, quando ela é pequena, colocar uma madeira e forçá-la a crescer reta. E do mesmo modo, uma criança. É um absurdo. Isso já está absolutamente ultrapassado. Inclusive, a escola, no passado, tinha a famosa palmatória, né? Era uma forma de educar usando violência. Obviamente que isso ficou institucionalizado, ficou culturalmente aceito. E isso que o senhor falou no bloco anterior, sobre a questão dessa violência, o temor do pátrio poder, não seria uma reação hoje das crianças e dos adolescentes, em razão de um acesso que permite a internet, essas comunidades hoje que nós temos acesso a muita cultura hoje, a juventude tem um acesso a muita informação que eu não tive. Não sei se vocês tiveram, acho que somos quase da mesma geração. Então, há muita informação. Não seria uma reação dos jovens que buscaram uma outra visão da vida contra essa cultura tradicionalmente estabelecida que a violência era aceita? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Na verdade, a sociedade mundial, não é só a sociedade brasileira, a sociedade mundial, nesse século passado, século XX, ela passou por praticamente 60 anos de uma mudança de paradigmas, né? De uma mudança de uma forma de visão, de uma forma de ver o mundo, de uma forma de estruturação das instituições para uma outra forma completamente diferente e diversa. Não necessariamente a mudança ela é 100% boa. Toda a mudança ela é boa e positiva por uns aspectos, em compensação negativa por outros, né? E nisso eu falo claramente, de acordo com a minha visão. O fato de não mais existir castigos corporais ou não mais existir violência na criação dos filhos, evidentemente é uma mudança positiva. Como volto a dizer, não se faz educação com violência. Agora, por outro lado, nós temos um subproduto disso que está acontecendo, que quando a família é estruturada, quando a família ela vamos dizer assim, bem montada, com pai e mãe educados, com preocupação na criação dos filhos, tudo bem, não há problema.
O problema justamente está na família, que ela é desestruturada. E aí, quando não se tem esse tipo de educação, como vai se controlar essas crianças? Por isso, uma geração tão grande, e esse é o subproduto que nós temos dessa forma de mudança cultural, de quebra da autoridade paterna, de quebra da autoridade religiosa, de quebra da autoridade militar, de quebra da autoridade do Estado, porque o Estado não dá aos cidadãos aquilo que eles exigem, então eu não sou obrigado a me submeter ao Estado. Então seria quase a pregação de uma desobediência civil, né? Então, tudo isso vem sendo criado num caldo de cultura revolucionário que chega até os dias de hoje. E a gente enfrenta essa situação diariamente, no microcosmo nosso aqui de Lajeado. Mas isso afeta o mundo inteiro. Então, nessa questão específica, pode ser sim uma reação dos adolescentes ou das crianças que foram efetivamente, vamos dizer assim, que sofreram durante muito tempo, mas não se deve também só a isso. Tem outras questões aí de fundo que a gente precisa discutir. Jane. Eu vou complementar do delegado, somando a tudo isso que ele colocou muito bem colocado, nós temos ainda o fator da droga, né, que muitas famílias são usuárias, né? Então as crianças já também estão convivendo com isso, já existe agressão mesmo dentro de casa, né? Elas estão reproduzindo mesmo o que estão vendo, não tem uma família, as famílias hoje que a porta de entrada do Conselho Tutelar é qualquer fato com criança e adolescente, mas a gente acaba atendendo a família inteira, porque hoje o que nós nos deparamos é com famílias doentes, devido à droga. O álcool não deixa de ser droga, mas a nossa cultura separa a droga do álcool, né? Mas é também o despreparo das famílias, né? Os pais trabalham fora, essas crianças ficam vulneráveis nas mãos, às vezes, do vizinho, que é um traficante, ou mulheres que fazem programas na própria residência com as crianças. Então, tudo isso são agressões que tornam as crianças ali adiante dando problema já para nós, né? A incapacidade de dialogar com as crianças. Às vezes, quando as crianças são agredidas, é o adulto que está com problema. Ele teve um problema sério hoje no trabalho, ou até mesmo no casamento. Eles estão atravessando uma fase difícil e a válvula de escape é a criança para apanhar, né? Então, que nem o delegado falou, tem várias coisas. Tem essas famílias que estão bem vulneráveis, a que apresentam maiores danos nessas crianças, né? E nem sempre é nós os responsáveis, o Conselho Tutelar, a delegacia, cada órgão, né, fazendo o seu papel, é o Estado, que essas pessoas estão morando em locais não compatíveis, essas crianças não têm o mínimo de conforto, porque nós visitamos todo esse Lajeado, né? Eu estou falando da nossa cidade hoje, não especificamente de Lajeado, eles não têm luz às vezes, eles não têm onde morar, essas crianças ficam de pé descalço o dia inteiro na rua, nós às vezes não conseguimos creche para essas crianças, porque tem um número enorme nas filas, né, de espera, então essas crianças ficam na rua. E todas essas coisas é ofertado a elas outro trabalho, mula de tráfico, essas crianças, nós pegamos criança com 9 anos já usando, então tudo isso essas crianças... Droga. Que tipo de droga? Crack. Nossa. Eles vão como mula, né? E a criança, por curiosidade, também experimenta. Deixa eu aproveitar um gancho. A violência aqui, nós estamos falando agora da tua experiência, ela atinge todas as classes sociais ou os mais pobres? O que vem para nós são da classe mais vulnerável. Mas nós vulnerável, traduzindo, mais pobres. Mais pobres, estão em locais já de mais riscos, né? E tudo isso. Mas nós temos todas as classes, sim, todas. Todas as classes já procuraram o Conselho Tutelar. Procuram? Procuram. E outra coisa assim que eu quero... As classes mais abastadas procuram particularmente um psiquiatra. Mas todos têm problema com drogas? Todos, assim, ó. Nós, há 2 semanas atrás, nós tivemos denúncias graves também de Lajeado, de classe social alta, que nós não deixamos de notificar, hipótese nenhuma, vão ser notificados, compareceram ao conselho. Agora, se eles não querem usar o serviço da rede pública,
psicólogo, psiquiatra, terapeutas, eles podem usar o particular, até eles preferem para não ficar muito visados na cidade, ou se compromete com o conselho de procurar em outro município, mas o conselho daquele município vai estar atento também para ver se as crianças estão usando o serviço lá daquele município, mas eles são encaminhados e têm que fazer a mesma coisa que outra criança. O ECA não diz que classe social as crianças têm que pertencer para nós atender. São crianças. Mas acontece sim. Mas eu questionei porque nas observações sempre foi colocado aqui que as crianças passam muita dificuldade, Sim. As que mais sofrem violência e chegam ao conhecimento de vocês e que vocês atuam. Mas a questão era também se em outras classes. Você respondeu que sim. Claro que não na frequência ou na quantidade dos mais vulneráveis, entre aspas, mais pobres. Né? Por não chegar ao nosso conhecimento. A gente imagina que o número é bem maior do que é apresentado, mas não chega ao nosso conhecimento. Uma coisa que eu quero também deixar claro assim, o Conselho Tutelar não vai na casa dos pais para tirar a autoridade deles, né? A gente sempre deixa bem claro isso, que dentro da casa quem manda são os pais, dentro da escola, quando tem os atos de indisciplina, a escola tem que dar conta disso. E quando tiver um ato infracional na escola, é diferente, é brigada militar e é feito o registro. Mas assim, o conselho não desautoriza ninguém. Só que quando um fato chega ao conselho tutelar de agressão, é porque se o vizinho chegou a ouvir, vocês podem imaginar que não foi pouca coisa, né? E não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez. Então, assim, se a pessoa que mora próximo, porque de um bairro para o outro é meio difícil a gente saber, né? Se a denúncia vem ao conselho, é alguém próximo da criança que está denunciando. Às vezes até próprios familiares denunciam, porque eles não têm como chegar lá e fazer parar, né? Dizer não pode, eles não vão ouvir. Então eles mesmos fazem a denúncia para o conselho tomar uma atitude e lá. Quando isso é percebido por terceiros, já é porque a coisa não está longe já do tapa, né? Se o vizinho chegou a ouvir, não foi tapa. Jane, então já ultrapassou isso. Vamos entrar nesse tema. As denúncias contra maus trato, violência contra a criança, ok? O denunciante que não é da família, é um vizinho, ele tem resguardado a sua identidade? Com certeza. Por isso que eu digo sempre que Lajeado, a comunidade está de parabéns, porque eles ajudam muito o Conselho Tutelar através das denúncias, porque vocês imaginam, 70 e tantos mil habitantes e nós somos 5 conselheiras, seria um trabalho, não teria como nós fazer o melhor que nós quiséssemos. Então, assim, a comunidade liga para nós, a gente nunca... É uma denúncia, a gente não pede identificação da pessoa, só o local exato, nós temos que ter número da casa, porque senão nós respondemos também por notificar pessoas que não tem nada a ver com o caso, né? Então, às vezes, eles ligam e dizem, eu não lembro bem o número da casa. Então, nós vamos desconsiderar a denúncia, o senhor retorna depois e denuncia. Nós, depois, assim, que a gente conversou esses dias no rádio e saiu uma matéria também no jornal, assim, dobrou o número de denúncias, né? Tá bem. Então, em relação às denúncias, a função do Conselho Tutelar, da Delegacia do Dr. Cavalheiro, nós vamos aprofundar no próximo bloco. Entre Linhas retorna em seguida. Nós encaminhamos agora para o último bloco do nosso programa. Hoje estamos falando sobre o tema violência contra a criança e o adolescente. Delegado Cavalheiro, como alguém pode denunciar uma situação que ele viu de maus tratos? Ou como chega ao seu conhecimento agressões contra as crianças? Bom, qualquer pessoa que tiver o conhecimento dessas agressões e que queira realmente fazer essa denúncia, a gente estimula que denunciem, porque a gente sabe, a partir da denúncia, fazer a diferenciação. Ela pode se utilizar de várias formas. Ou ela pode ir pessoalmente na delegacia de polícia e efetuar um registro de ocorrência, no qual ela fica vinculada, e acontece muito, parentes, vizinhos, pessoas que não suportam mais a forma como essa criança está sendo tratada pelos pais. Rua tal, casa tal, fulano de tal.
aquilo ali vai ser feito um BO e aquele boletim de ocorrência vai ser instaurado um procedimento. É resguardado o sigilo do denunciante? Nesse caso não, porque ele foi pessoalmente e registrou a ocorrência. Isso é uma opção dele. Mas mais um detalhezinho, esse registro, ele não se torna público, né? Ele não se torna não público. Vai para os meios de comunicações divulgarem? Okay. Não, ele não se torna público. Tá. A gente tem um cuidado nesse sentido. Por outro lado, se o denunciante não quiser aparecer e quiser ser resguardado o sigilo sobre isso, que é o que mais ocorre, existem basicamente duas formas de se proceder a essa denúncia. Ou se faz pelo Disque Denúncia, o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos lá em Brasília, e que vai a Brasília e retorna para nós, é imediato, vem por sistema, ou até mesmo através do telefone 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria Estadual de Segurança Pública, que aí chega a nosso conhecimento, ou através dos telefones. Conselho Tutelar, conselheira, me ajude. Sim, o conselho é 98657430 ou 3982-1098. Da Polícia Civil, o telefone 197, gratuito, né? Qualquer orelhão chega e liga 197, faz a denúncia, ou até mesmo para o telefone 190, que é o telefone da Brigada Militar, e faça essa denúncia. Essa denúncia, ela é depois, ela é resumida, ela é tornada por escrito, por um servidor, e vai fazer a mesma função do boletim de ocorrência, e vai até a minha mesa, até o meu conhecimento. E ali eu verifico a situação e determino o que tem que ser feito. Ou mando para a Delegacia da Mulher, se é caso de violência sexual, ou mando para a delegacia, com o delegado Silvio Rupp, se é caso de crime grave, ou então, se é da minha atribuição, no caso de maus tratos, eu determino imediatamente ou uma troca de informações com o conselho, eu costumo muito oficiar o conselho tutelar para saber se eles já têm algum procedimento em andamento, e instauro o termo circunstanciado e mando uma equipe para o local. E a última forma é quando a gente recebe, às vezes, do fórum, via Ministério Público, nos autos de um processo, eles tomam conhecimento da existência, por exemplo, de um caso de crime contra a criança ou adolescente. Então, eles mandam todo o material que eles têm e me requisitam a instauração do procedimento. Basicamente, são essas formas. Dá para se ver que vocês têm muito trabalho em conjunto. Sim. Super importante isso para... Aproveitando a Copa do Mundo, a conselheira Rejane cansa de nos largar na cara do gol. Olha só. Rejane, e em relação ao conselho? O conselho, o ECA é bem claro, a nossa atribuição, o artigo 136, nós temos que fazer encaminhamento dessa família se a gente nota, como eu falei no começo, que é uma família que tem problemas. Se o pai é um usuário de droga, de álcool, nós temos o CAPS-AD, álcool e droga. Se a mãe está com depressão, por conviver nesse ambiente, nós temos o CAPS adulto também, que faz um tratamento, e a criança, é obrigatório nós fazer esse encaminhamento da criança e adolescente ao serviço que convém. Vamos dizer, se é um usuário ou suspeita de uso de droga, nós temos o CAPS infantil, nós temos psiquiatra todo dia ali, né, para atender, e se a gente vê que é agressão, a gente já encaminha para o CREAS, que é o Serviço de Referência Especializado em Assistência Social, ou se a gente vê que os vínculos da família estão fracos, eles não estão conseguindo administrar, nós temos o CRAS, que é um serviço de fortalecimento dos vínculos familiares. A nossa rede é bem completa, né? E uma outra coisa também que eu só vou complementar um pouquinho, que o delegado falou, tem muitas pessoas que procuram o Conselho Tutelar, vão lá pessoalmente, fazem a denúncia, mas é omitido qualquer dado dessa pessoa. Às vezes são pessoas ligadas mesmo à família, que como na delegacia, às vezes eles vão e fazem o boletim, né? Então, para não dizer que são eles, não aparecer que é alguém da família, eles vão pessoalmente no conselho fazer a denúncia. E a gente omite qualquer dado deles, né? Com essa segurança. E vocês transformam em caso de polícia só em último caso? Não, tem vários casos. Casos de agressões, que nós chegamos lá, a criança tem marca, alguma coisa, é feito o boletim de ocorrência. Se a família não quiser fazer, o conselho tem a obrigação de fazer o boletim de ocorrência, né? E a criança vai para fazer a perícia, tudo direitinho. É feito várias vezes na DP.
Qualquer cidadão pode fazer uma denúncia. Deve fazer. E é resguardado a sua identidade. Sim. Ok, perfeito. Mas há alguns funcionários públicos que têm obrigação de fazer, Isso. não é isso? Assim, um médico tem obrigação de fazer, porque ele vai estar em contato com a criança e vai ter mais condições do que nós. Nós não podemos fazer essa averiguação na criança, né? A não ser que os sinais sejam... Nós não podemos chegar lá, pedir para a criança tirar a roupa para nós ver marcas, né? Isso não compete a nós. Mas, assim, o médico que está vendo, sim. Se a criança contar para um professor, também, porque, assim, nós trabalhamos com reparo de danos, né? A criança vai ter que contar para quantas pessoas para alguém escutar ela, né? Esse foi o caso mais grave que teve e que eu acho que vai estar bem presente entre nós, foi o caso Bernardo, que ninguém parou para escutar ele, né? Exatamente. Então, assim, para aquela pessoa que a criança relatou, aquela pessoa tem obrigação de fazer o encaminhamento certo. Se ela não se acha capacitada para isso, ela tem que procurar ou o Conselho Tutelar ou a delegacia, né, o órgão que compete a isso. Mas é dever dela, sim. E as escolas até têm multas quando elas se omitem de fazer isso. As escolas, as professoras podem sofrer uma punição. Isso, exatamente. Se não fizerem. Se não fizer essa denúncia. Rejane, pode-se dizer que uma criança que sofre maus tratos, principalmente uma criança lá na primeira idade, menor de 5 anos, é uma família doente. Pode-se dizer que a família, porque uma criança não tem noção ainda. As famílias também são encaminhadas para tratamento, você Sim. falou. No caso específico da família, vai para um órgão que você citou. Esses órgãos são mantidos, são políticas municipais ou estaduais? São do município. Do município? Sim, do município. Eles estão funcionando? Funciona ótimo. Funciona. Tudo sim. interligado, conselho? Sim, e é uma rede, né, de assistência, e aí a gente tem o controle de saber se esses pais não comparecem nesse serviço que o Conselho Tutelar indicou, eles retornam para nós para notificar eles para comparecer. O não comparecimento nos serviços gera nós mandarmos um ofício para o promotor representando isso, que eles não aderiram ao serviço promotor proposto. da Infância e Juventude. Isso. E o promotor pode representar para o juiz isso e pode chegar até a destituição do poder familiar. Porque nós temos que colocar essa criança num ambiente sadio. Então, a gente oferece tudo para esses pais voltar a ser uma família normal, né? Parar de usar droga, porque o ambiente com droga, a criança não pode ficar junto. Aí é que está essa grande questão, complementando, e que eu esqueci de tocar no assunto. Além das penas criminais pelo ato praticado, os maus-tratos também ensejam, de acordo com o ECA e com o Código Civil, a possibilidade da perda do poder familiar, né? Tanto ou de um dos pais ou dos dois, enfim. Claro que depende de uma decisão judicial, de uma ação proposta pelo Ministério Público, mas, além da pena criminal pelo crime de maus-tratos, ainda é possível a perda do poder familiar, que não é o caso nosso da delegacia, não é por nós, mas que também é um efeito que acontece nos casos de maus-tratos. Delegado, tem ocorrido, bem sucintamente, condenações no nosso meio de autores de maus-tratos? Olha, eu acredito que sim. A gente não tem essa estatística. Sim, não é uma estatística só, ocorrem? Não, eu acredito que ocorrem, porque a gente, quando encaminha o fato para a justiça, esse é um defeito do nosso sistema, a gente não acompanha depois a fase judicial. Então, daqui a pouco mais, o juiz ou até mesmo os promotores que atuam nessa área, o promotor da infância e juventude, acho que seriam mais adequados para responder essa questão. Mas eu acredito que ocorre. E algumas crianças até são retiradas da família, são colocadas numa instituição, porque antes de colocar a instituição, a gente vai fazer uma pesquisa, ver se tem algum parente, a família extensiva, alguém que possa ficar com essa criança. Caso não tenha, essa criança, por determinação judicial, vai para uma instituição para os pais se tratar, para eles ir para esse tratamento. Agora, se eles não aderirem a nada do tratamento, uma nova audiência é feita, é destituído e essa criança vai para adoção. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso programa. Nós agradecemos muito a presença de vocês e finalizando, eu quero chamar a atenção do nosso público
seguinte observação. Retire todo o amor que você possa ter para uma criança, um amor paterno, materno, e imagine um ser de 5 anos de idade, sem possibilidade alguma de defesa, sofrer uma agressão. É uma das maiores violências que se pode fazer ao ser humano. O programa Entre Linhas de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.